Minas, com a execução da mãe e dos bebês gêmeos de Uberaba. Antônio Moreira Pires, conhecido como Pedrão, está na penitenciária professora Luiz Inácio de Oliveira, no Triângulo. Ele foi preso na zona rural de Sacramento, a 15 quilômetros da zona urbana da cidade do Alto Paranaíba, na casa de um amigo. A polícia descobriu o esconderijo dele e começou a negociar com o amigo para que Pedrão se entregasse sem resistência. Quando os agentes chegaram ao local, ele se deitou no chão e se rendeu. O suposto pistoleiro será apresentado agora, 2 da tarde, pela delegada responsável pelo caso. Bom, e o mandante do crime, o empreiteiro que seria pai dos bebês e teria contratado o Pedrão, já estava preso na mesma penitenciária em Uberaba. O advogado contratado para a defesa dele deu uma entrevista ao Jornal da Alterosa contando que abandonou o caso. Odilon dos Santos deixou oficialmente o caso nesta quinta-feira. Segundo o advogado, seu cliente teria mentido, dando falsas versões. O criminalista também alegou motivos pessoais. Ele me mentiu a todo tempo. Ele contava uma versão que tinha sido sequestrado. Somente no interior da delegacia, lá na RISP, é que ele confessou que o Pedrão, que matou a Isabelle e matou as crianças. A hora que eu vi os corpos das crianças serem encontrados. Eu sou pai de uma criança de 4 anos. Aquilo doeu. Eu não tenho mais condições de fazer uma defesa eficaz sem prejudicar o meu cliente. Moradores protestaram nas ruas de Uberaba pedindo por justiça. É o que a gente espera também. Esses 2 homens suspeitos do crime devem ser indiciados por triplo homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Podem pegar mais de 20 anos de prisão. Moradores de São José da Lapa, na Grande BH, impediram a saída dos ônibus da garagem de uma aviação nessa manhã. Foi um protesto por melhorias nos coletivos e cumprimento dos horários. Depois que colocou o móvel para rodar, cortou 10 horários de ônibus, reduziu o quadro de ônibus. O ônibus vem super lotado. O ônibus vem com mais de 200 pessoas. Ônibus sujo, quebrado. A gente chega em casa já estressado, cansado. Eles colocaram uma linha só para atender 2 bairros. Os passageiros dizem que o problema piorou depois que o MOVE foi implantado lá na capital. Isso porque antes eles pegavam um ônibus aqui em São José da Lapa que seguia direto para o centro de Belo Horizonte. Agora não, eles precisam descer na estação Vilarinho em Venda Nova e embarcar num outro coletivo. As pessoas reclamam que desta forma, o tempo da viagem aumentou muito. Agora são aproximadamente 2 horas a mais. A grade horária atual que tem, todos os horários são cumpridos. Não tem, o que pode acontecer é retenção de trânsito. Aí não depende da empresa. E a superlotação? Não tem superlotação nos carros. A grade horária está bem distribuída. Tem carro na hora de pico, na parte da manhã de 10 em 10 minutos, na linha de Cachoeira, na linha de Dom Pedro. E na hora de pico da tarde, a mesma situação. Agora, reclamam também das más condições dos veículos. Não procede isso. Os carros da empresa, todos carros novos, são higienizados, parte de manutenção é feita periodicamente, praticamente todos os dias. O carro passa na vala, é verificado o carro, não tem carro, problema não. Quando a gente foi conversar com eles mandaram um representante ali, o trocador de ônibus, para conversar com a população. O DR mandou gente que fica multando na BR, fiscal de BR, para conversar. O que a gente quer é uma solução, porque depois que entrou o móvel, só piorou a nossa situação. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas marcou uma reunião para a semana que vem entre representantes da comunidade de São José da Lapa, fiscais do DR e técnicos da própria Secretaria para receber as reclamações e avaliar o que pode ser feito. Um homem morreu e 2 foram baleados numa troca de tiros com a PM nessa manhã no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. O trio estava nesta Paraty, que foi abordada por uma viatura do batalhão Rotan. De acordo com os militares, os suspeitos tentaram fugir disparando contra a guarnição. Os PMs revidaram e os 3 foram atingidos. Um já chegou morto ao Hospital Risoleta Neves. Os outros 2 passaram por cirurgias e estão em estado grave. 2 armas foram apreendidas com suspeitos. Nenhum dos 3 baleados estava com documento de identidade. Essas imagens nos foram enviadas por um telespectador que estava no local do crime. Se você registrar um flagrante como esse, ou tiver imagens interessantes, mande para a gente, participe do Jornal da Alterosa pelo WhatsApp 88 14 13 60.
A Prefeitura de Contagem não fez a limpeza devida na policlínica desativada que atormenta e deixa indignada a vizinhança do Nova Contagem. A nossa equipe voltou ao local nessa manhã. O portão da antiga policlínica amanheceu trancado com corrente e cadeado. Mas a sujeira, o mau cheiro e o mato alto continuam do mesmo jeito. Ficaram aí, a polícia ficaram aí pouco tempo, né? A guarda municipal ficou aqui na porta pouco tempo. Um pessoal entrou com um carrinho, eu não sei se estava tirando alguma coisa, que eu vi ali de longe. Mas, não sei qual é a situação lá de dentro, né? Mas não fizeram nada, não. Nessa semana, o Jornal da Alterosa mostrou a situação de abandono do lugar onde seringas e amostras de sangue estavam jogadas. Seu José mora ao lado e diz que já não aguenta mais tanto rato que vem do prédio e entra na casa dele. Acabou com a policlínica, né? Mas o rato continua do mesmo jeito ali dentro, ali tem rato demais. E os gatos não dá conta de pegar o rato, não. Por volta das 9 da manhã, chegou uma equipe da prefeitura para providenciar a limpeza do local. Este engenheiro, que trabalha em uma empresa que presta serviço de manutenção para o município, disse que as obras de reforma do prédio vão começar assim que for feita uma avaliação da estrutura. No local, funcionará uma unidade básica de saúde. A consultora com a prefeitura, nós vamos fazer um estudo de viabilidade, questão financeira, tudo, e tentar chegar numa unidade que atenda todos os setores de melhor qualidade aqui para a população de Nova Contagem. Os moradores da região, que antes eram atendidos na antiga policlínica, agora buscam socorro na UPA Vargem das Flores, onde nessa sexta-feira o movimento estava tranquilo. Nós moramos aqui, nós precisamos de um conforto, um posto de saúde, que era a policlínica, agora foi lá para baixo, ficou muito longe para a gente. Eu pergunto de novo, cadê os vereadores e promotores de Contagem que deveriam estar fiscalizando o serviço da administração municipal que não está sendo bem feito? Será que emendaram o feriado também? Olha, você aí que já voltou a trabalhar depois da folga do carnaval ou que nem teve folga nesse feriado, saiba que está pagando parlamentares que esticaram por conta própria o recesso. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, nessa quinta não teve quórum e nem reunião plenária. Elas só serão retomadas no início de março, quando os vereadores prometem votar em segundo turno o projeto que acaba com a verba indenizatória de R$15 mil mensais, a que tem direito para despesas de gabinete, além do salário de R$10 mil que recebem. Na Assembleia Legislativa, onde os deputados aprovaram no início do mês a volta do auxílio moradia para si mesmos, também não teve reunião plenária por falta de quórum. Estavam presentes apenas 25 dos 77 parlamentares na tarde de ontem e que agora podem aumentar seus vencimentos em até R$ 4.300 mensais com o auxílio, além dos 17 mil de salário, mais 20 mil de verba indenizatória que já recebem. Como a próxima sessão ordinária só na terça-feira que vem, eles vão completar 11 dias sem trabalhar, não está certo. Estão no IML de Pouso Alegre os corpos das 4 pessoas que morreram na queda de um avião na zona rural de Bueno Brandão, no sul de Minas, nessa quinta-feira. A aeronave levava 2 casais que passaram o carnaval em Paraty, no Rio de Janeiro, para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os moradores ouviram um forte barulho. Deu um estrondo no ar e caiu de bico, virando. Uma asa saiu no ar, né? Por isso que ele caiu, né? Alguns disseram que o avião pegou fogo e uma das asas teria se soltado antes de cair. Chovia no momento do acidente. O avião caiu nesta mata fechada, no bairro das Torres, zona rural de Bueno Brandão. Veio a cair numa mata fechada que possui árvores de médio e grande porte, onde a aeronave veio a ficar em destroços ao colidir com essas árvores. E nós podemos ver aqui que partes do avião ficaram espalhadas por toda uma região. O prefixo do avião é PTKBV. Ele saiu de Paraty, no Rio de Janeiro, e iria para Ribeirão Preto, em São Paulo. Na aeronave estavam Júlia de Sales Caiado Castro e Eduardo Laurentins, o piloto. Os dois eram casados. Ela, advogada, e ele, dono de uma pizzaria. Moravam na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. As outras 2 vítimas são Thalita Mariana Fornel, noiva de Eduardo Martinelli. Os dois iriam se casar logo. Há algumas semanas, Thalita havia buscado o vestido de casamento em Paris. Em algumas imagens postadas nas redes sociais, é possível ver os dois se divertindo dentro do avião. Tem diversas peças de roupas, pertences, pessoais,
roupas, mochilas, bolsas. O pai de Júlia, Denilton de Sales, é o dono da aeronave. Ele não estava no voo. O modelo é um monomotor. O registro é para serviço aéreo privado, com capacidade máxima para 3 passageiros. O local do acidente foi isolado para a perícia. 3 passageiros, tinha 4, né? Uma carreta carregada de chocolates derrubou um poste no bairro Eimar, região nordeste de BH. O motorista contou que teve dificuldades para encontrar um retorno e acabou entrando nesta rua estreita, onde atingiu a fiação e derrubou o poste sobre o veículo. Já estava inclinado nesse poste, inclusive o pessoal falou que teve um caminhão toque que passou aqui, um trucado, que baú também, quase derruba a fiação. Os moradores da rua reclamam que vira e mexe e ficam sem energia por causa de acidentes como este. A fiação da rua sempre foi baixa, já aconteceu várias vezes, né, de caminhão até de menor porte passar e arrebentar poucos fios, né? A CEMIG disse que vai mandar uma equipe à Rua Império, no bairro Eimar, para verificar se a altura dos cabos está fora do padrão e poder fazer a adequação caso seja necessário. Vamos ver como é que está o trânsito de Belo Horizonte, agora ao vivo com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê aí o Complexo da Lagoinha, bastante movimentado, mas não há nenhuma retenção visível em nenhuma alça ou viaduto. Contorno com Andradas, perto da Praça da Estação, movimento tranquilo. Agora a gente vê contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto Carlos Prates. O trânsito flui bem nos 2 sentidos. O dono de uma loja de informática em Lourdes, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte, reclama da falta de segurança. Ele já foi assaltado 2 vezes. Na última semana passada, os bandidos armados renderam os funcionários e recolheram tudo o que podiam. Veja. Primeiro, esta dupla entra na loja. Um deles mostra a arma na cintura. Outros 2 comparsas chegam em seguida. Alguns rendem os funcionários, que são levados para os fundos. Lá, os criminosos vasculham o estoque e roubam equipamentos. Enquanto isso, este pega tudo que consegue na parte da frente. Ele deixa as prateleiras quase vazias. Pessoas passam pela calçada e não notam nada de errado. Este homem até desce do caminhão e fica olhando a vitrine. Mesmo assim, o assaltante passa batido. Depois de encher as mochilas, ele chama os outros bandidos e todos vão embora. Seguem para um lado da rua, mudam de ideia e até passam de volta na porta do comércio, tranquilamente. Os 5 funcionários foram rendidos e presos neste banheiro que fica aqui nos fundos da loja. O roubo durou 7 minutos. Assim que perceberam que os criminosos já haviam saído, eles arrombaram a porta e ligaram para a polícia. Os bandidos fugiram, levando 10 computadores, além de outros aparelhos eletrônicos. Um prejuízo de R$22 mil. A gente fica na pior situação do mundo, a gente pensa em fechar, mas a gente não fecha porque tem muitas famílias que dependem disso aqui, e eu vivo disso aqui. É o 2º assalto na loja de informática desde o ano passado. O dono acredita que sejam os mesmos bandidos. Antes tinha blitz na porta da loja, ficava uma viatura aqui na esquina parada, e hoje em dia não temos mais isso. O comércio fica na rua Curitiba, no bairro de Lourdes. Algumas pessoas que trabalham na região também reclamam da falta de segurança. A gente sabe que falta policiamento, falta o acompanhamento mais de perto. A gente, particularmente, a gente tem que estar revezando na porta para poder ficar sempre de alerta para não acontecer nada. Segundo o Major Sintra, que é o comandante da companhia responsável pelo bairro de Lourdes, a polícia já está analisando as imagens da loja para identificar os bandidos. Disse ainda que a região é bem patrulhada, mas mesmo assim os militares vão até a rua para poder discutir com os comerciantes outras formas de combate à criminalidade. Só até 10 horas dessa manhã de hoje, 5 árvores precisaram ser cortadas e uma foi vistoriada na região metropolitana da capital. Os bombeiros têm trabalhado duro, mas mesmo assim muitos moradores reclamam da demora na avaliação de troncos que podem estar podres e cair a qualquer momento. Na rua Professor Estevão Pinto, no bairro Serra, os moradores estão com medo. Na última quarta-feira, parte desta árvore caiu durante a chuva. Agora, seu Gilberto olha com preocupação para esta outra, que também ameaça cair sobre o prédio. O aposentado afirma que já fez inúmeros pedidos de poda para a prefeitura, CEMIG e até bombeiros. Eu já tive pessoalmente fazendo um pedido ao engenheiro responsável e ele me falou que realmente
eu vou ter que esperar. Quer dizer, agora a gente esperar ela cair, arrebentar e fazer vítima. Situação bem parecida vivem os moradores desta casa aqui na rua Aureliano Lessa, no bairro Liberdade. Com a chuva da última segunda-feira, esta árvore caiu sobre a casa. E até hoje eles aguardam que algum órgão tome providências para retirar a árvore, que ameaça cair a qualquer momento. O Jornal da Alterosa já havia mostrado o drama dos moradores do bairro Liberdade. A casa teve parte do telhado danificado. Os vizinhos pediram ajuda aos bombeiros, mas ninguém apareceu. Eu fiz 4 pedidos através do Corpo de Bombeiro, ninguém veio. Eles falam que fizeram avaliação, mas não vieram aqui fazer avaliação. Com que avaliação é essa? Nesta quinta, nossa equipe esteve novamente no local conversando com os moradores. Dona Soraya chegou a ir pessoalmente ao batalhão dos bombeiros, que é responsável pela área. Eles falaram que estava com um carro que retira as árvores, numa ocorrência que teve no bairro Caiçara, e que a próxima árvore seria a nossa. Nosso medo é de ter dado um vento, uma ventania, uma coisa assim, né? E piorar a situação. Não há vistoria nas árvores em Belo Horizonte, né? Assim como prevenção, só quando alguém chama, fala do risco de cair é que chamam os bombeiros. Eles prometeram cortar a árvore do bairro Liberdade ainda hoje. Já a árvore do bairro Serra, os bombeiros disseram que entraram em contato já com os moradores para poder resolver o problema. O último balanço mostra que do dia 1º deste mês até o dia 18, o Corpo de Bombeiros atendeu 126 pedidos de cortes de árvores que caíram na Grande BH. 76 outros cortes de árvores que estavam para cair e mais 51 vistorias de risco. O horário de verão termina amanhã. O sábado vai ganhar 1 hora a mais em 10 estados brasileiros, além do Distrito Federal. À meia-noite, os relógios devem ser atrasados para 11 horas. A orientação da médica do Instituto do Sono, Dalva Poiares, que foi ouvida pela M.com, é de que as pessoas tentem ir para a cama cerca de 1 hora mais tarde do que o habitual. Segundo ela, o organismo vai se acostumar em 2 a 3 dias. Sexta-feira de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora nas regiões Central, Norte, Triângulo Sul e Zona da Mata. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde. 29 graus de máxima em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 30 em Ipatinga, aos 25 graus em Uberaba. Em Januária, os termômetros atingem 30 graus. E 26 em Diamantina. Você vê a imagem ao vivo de Belo Horizonte, do alto da Serra do Curral, dia parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 26 graus, a umidade relativa do ar está em 61%. E atenção, porque a partir da madrugada de amanhã, a Copasa vai interromper o abastecimento de água em mais de 200 bairros de Belo Horizonte, Raposos, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves. A justificativa é a manutenção preventiva do sistema Rio das Velhas. A lista completa dos bairros afetados está no nosso site alterosa.com.br/J1. As tarifas de táxis de Belo Horizonte vão aumentar a partir da meia-noite de hoje, menos de um ano após o último reajuste, que foi em maio de 2014. A bandeirada passa de R$ 4,20 para R$ 4,40. O quilômetro rodado, bandeira 1, sobe de R$ 2,58 para R$ 2,73. O bandeira 2 vai de R$ 3,10 para R$ 3,28. A hora parada agora custa R$ 26,23. Serão mantidos apenas os valores de volume transportado. Os táxis lotação que seguem do centro para o estado de Mineirão passam a custar R$ 8,00 e R$ 11,10, o que faz Mineirão Contagem Centro. E ainda R$ 9,00 para o trajeto Mineirão Contagem Cidade Industrial. Enquanto os reajustes são inseridos nos taxímetros, o motorista deve apresentar o valor ao passageiro dentro do carro. O Vroom deste domingo quer saber, você é um motorista mala? Boa tarde, pessoal, tudo bem? O Vroom dessa semana vai propor um exercício muito interessante para todos os motoristas. Você já parou para pensar se é um mala no trânsito? Antes de responder, pensa bem, você é daqueles que usa buzina sem motivo? Para em fila dupla? Segura o trânsito na faixa da esquerda ou usa o celular enquanto dirige? Uma matéria muito divertida.
Mas não esquecemos de outras. Eu fui até os Estados Unidos para te mostrar o novo Jeep brasileiro que chega em abril. E nos testes, dose dupla japonesa. O Theo com o scooter Honda Leaf 110 e o Enio com o novo City. É domingo às 8h30 da manhã aqui na Alterosa. Daqui a pouquinho a gente vai viajar ao passado com a Caete sem sair do centro de BH, mais de 70 anos atrás. Aguarde para ver. Este é dia de Caete, que fez uma viagem ao passado e vai nos mostrar agora uma vila que há 72 anos preserva a tradição do interior, bem no centro de Belo Horizonte. Muita gente que nasceu e cresceu na capital nem imagina que isso ainda exista por aqui. Centro de Belo Horizonte, no meio dos arranha-céus, aqui na correria do dia a dia. Para ser mais exato, Rua Guajajaras, número 619, Vila Werneck. Não, gente, aqui dentro não tem arranha-céus. Aqui tem uma vila construída em 1943 e que se mantém intacta com o tempo. Gente, agora eu vou na casa da Dona Zezé aqui na vila. É uma das moradoras mais antigas daqui. Desde 1950 ela tá morando nesse paraíso, né? Dona Zezé, como é que pode a gente estar na Guajajaras, no meio desse centrão, dessa correria louca do dia a dia, ter um lugar desse maravilhoso? A gente descobriu isso aqui até por acaso. E aqui a gente ficou a vida toda. Já tentaram alguma vez comprar esse espaço de vocês? Já. E aí, como é que vocês fizeram? Eu nunca quis. Então eu era um empecilho. Quantos anos a senhora mora aqui? Desde 72. Aqui a gente respeita muito os outros. Sabe, a convivência é essa. A gente se visita quando precisa, quando tá doente, ou um aniversário. Aquele vizinho que não atravessa a rua para levar uma sopinha quando tá doente. Leva um pedaço de bolo. Que delícia! Aqui é... Eu quero morar aqui, gente. Vem! E de repente você tá sentadinha na varanda, quietinha, não tá afim de fazer um almoço? Meu amor, dentro da Vila Werneck tem um restaurante macrobiótico, totalmente natural para você. O senhor tá aqui desde quando? Estou aqui desde 88. Na verdade, as pessoas quando entram na vila, elas deixam lá fora o ruído do carro, né? E a pessoa, inclusive, se acalma, respira mais, porque o ambiente já é um convite mesmo a um descanso, a uma pausa no meio do dia, né? O brinde, a fonte, a saúde, a Vila Werneck e a você que nos acompanhou nessa viagem do tempo. Obrigada, querida. Legal demais, né? Dentro de BH, no centrão. Outras informações nos nossos noticiários às 6h40 da noite. Eu fico por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana.